Oi, pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos continuar aí as nossas resenhas curtinhas pelo mês da criança, né? Hoje eu trouxe um livrinho que também ele é considerado um clássico infanto-juvenil e a gente vai discutir um pouquinho sobre o porquê ele é um clássico e por que vocês deveriam ler O Menino do Dedo Verde. Falando um pouco, primeiro, do autor desse livro, o Maurice Druon, ele é um francês que escreveu esse livro no início ali do século XX. Ele era um autor, um escritor bastante conhecido na França, mas não por esse gênero. Dizem que apesar de todo o sucesso que teve o Menino do Dedo Verde, até hoje e mundialmente, porque para vocês terem uma ideia, essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela é a 121ª edição. Sai pela José Olímpio aqui no Brasil. Então, apesar de todo esse sucesso, esse aqui foi o único livro infanto-juvenil que o autor escreveu. Ele era e é ainda muito conhecido por romances históricos, né? Completamente assim diferente. Que também dizem, né, que meio que repetiu o sucesso que foi o livro que saiu anos antes, um século antes, do conterrâneo dele, que era o Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, né? Aqui nós vamos ter meio que uma história, tipo, é impossível não fazer um paralelo entre o menino do dedo verde e o Tisto, que é o nosso protagonista, com o príncipezinho lá de O Pequeno Príncipe, né? Porque são duas histórias curtinhas que têm meninos muito curiosos e meninos que não conseguem entender muito bem ou não ou até entendem, mas não conseguem entender o sentido que tem nas coisas serem como são, no mundo ser como ele é, né? E aí eles vão durante a história andando e questionando, né? E tentando se encaixar de certa forma nesse mundo, mas sem se contentar com as coisas como elas são. Então, nós vamos ter aqui um protagonista que ele vai ser bastante observador do ambiente onde ele vive e bastante questionador, e ele só vai se contentar, digamos assim, só vai sossegar o facho quando ele descobrir uma forma de ajudar a melhorar esse mundinho ali onde ele vive. O Tisto, então, que é o protagonista aqui, ele é um menininho que mora numa cidade que se chama Mirapólvora, e o pai dele, ele vive com os pais, né, o pai e a mãe, e a cidade tem esse nome porque o pai dele, ele é dono de uma fábrica, assim, a maior fábrica ali da cidade, da região, e que fabrica, então, armas, né. E aí ele chega na época dele ir pra escola, eles mandam ele pra escola, e ele não se dá muito bem na escola, o que é uma coisa recorrente nos protagonistas de literatura infanto-juvenil ali, principalmente do século passado. Todos eles costumam ter essa rebeldia e essa inquietação, né? Que é comum das crianças, mas é mais comum ainda dos protagonistas infanto-juvenis, porque essa rebeldia toda e esses questionamentos todos, eles não cabem em estruturas muito rígidas, né? E as escolas costumam ser retratadas nessas histórias como locais daquela disciplina assim extrema, né, onde não tem espaço para imaginação e criatividade e tal. Então os protagonistas infanto-juvenis não costumam se dar muito bem nas escolas. E se vocês acompanharem essa série de vídeos que está saindo aqui agora, né, sobre algumas dicas aí de livros infanto-juvenis, vocês vão ver que é um tema recorrente. Porque a gente sabe que, infelizmente, as escolas, eu digo isso, né, meio que fazendo um meia-culpa, assim, já que sou professora e trabalho, né, há quase 10 anos aí dentro de escolas regulares, eu sei que realmente é difícil a gente manter a escola atualizada e, enfim, dar todo o espaço que os pequenos têm, né? Mas é uma tentativa diária, né? E aí a gente se depara com alguns tistos de vez em quando, né? E realmente, às vezes, parece que a escola fica ainda mais retrógrada, né? Mais atrasada.
quando a gente recebe esse tipo de aluno extremamente curioso e que joga na cara mesmo umas coisas que pra gente que é adulto tá acostumado, mas se tu parar pra analisar é meio descabido mesmo, né? E é isso que o Tisto vai fazendo aqui. Então ele vai conhecer o que que é uma escola, ele vai conhecer o que que é uma prisão. Aí ele, como ele não se dá bem na escola, o pai dele coloca é tipo um empregado do pai dele, que é uma espécie de militar, é alguém que preza muito pela ordem das coisas, pega e põe esse homem para acompanhar o Tisto, para conhecer a cidade e ver como a cidade é. Então aí ele vai conhecer o que que é a pobreza, o que que é a fome, o que que é a doença, ele vai fazer uma visita na prisão, uma visita no hospital. E ele começa a ver que talvez as pessoas desses lugares, elas sejam assim tão tristes ou cometam coisas tão erradas e se sintam tão mal e tão perdidas, porque o mundo, na verdade, ele é muito feio. E aí ele descobre que ele tem o tal do dedo verde, que é essa possibilidade de tocar nas plantinhas. A gente até usa essa expressão às vezes, né? Quem tem facilidade ali com plantas e, enfim, ele tem esse dedo verde, mas no caso dele é realmente muito especial. Ele toca numa sementinha e já floresce ali um lindo de um jardim. E ele começa a tentar então mudar o mundo ao redor dele aos poucos, usando esse dedo verde, né? Então é uma história muito bonita, ela é super curtinha, assim. Eu acredito que assim como o Pequeno Príncipe é daquele tipo de história que se tu lê como criança, tu vai te encantar e vai pegar, né, algumas coisas e depois lendo como adulto vai conseguir tirar ainda mais lições assim dessas metáforas, né, de como embelezar e melhorar o mundo ao teu redor. Por fim, só gostaria de comentar também que a edição traz algumas ilustrações assim, muito fofinhas. Esqueci de mencionar também um personagem muito importante, que é o jardineiro, que é, acho que é a única pessoa assim que tem a sensibilidade de conseguir entender pelo menos um pouco da visão que o Tisto tem das coisas, do olhar dele, né? E que é quem vai mencionar então pra ele desse poder dele do dedo verde, né? E é isso, gente. Espero que tenham gostado demais dessa dica. Se alguém já leu O Menino do Dedo Verde, por favor, comente aí o que achou. Se não, fica aqui a dica. Como eu disse já no vídeo anterior, literatura infanto-juvenil não é livro para criança, é para todas as idades. E ler, ler, incentivar a leitura desde o mais cedo possível, quanto mais cedo possível, melhor, né? A leitura realmente muda muito a forma como a gente pensa, como a gente age, e é tudo de bom. Fica mais uma dica aí que pode ser lida junto com os pequenos e que pode ser daqui a pouco levada, né, para a escola e tal também. Gera discussões bem interessantes, principalmente nos dias de hoje. A gente pode também lê-la com esse viés mais da ecologia, da sustentabilidade, né? Uh, como eu mencionei, esse livro foi muito comparado com O Pequeno Príncipe, né? Até por ser uma obra francesa também, e dizem então que enquanto O Pequeno Príncipe focava mais nas questões de afetos e amor e amizade, né, os sentimentos humanos, essa busca por não ser só, né, por fugir da solidão e tal, o Menino do Dedo Verde ele tem um viés já um pouco mais para os dias de hoje, né? Então ele vai levantar questões sobre a completa falta de necessidade e caos e terror que é guerra, né? Então tem essa questão que dá para discutir, a questão da ecologia, de novo, né? Do quão importante é a gente criar espaços e preservar os espaços que a gente tem. Enfim, infinitas possibilidades, gente. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.